Mas eu acho que sim, Alisson, até horas pode falar um pouquinho disso, Matheus. A gente sempre fala, né, e a gente aprende bastante, né, lá com o nosso professor Fernando Varpechowski, né, a tal da nutrifisiologia. Isso que eu ia falar, Leandro. Existe como separar a nutrição da fisiologia? O Alisson antes já deu umas dicas ali, né, que a gente não dá bola, ou não aprendeu a dar tanta importância para os produtos fisiológicos, né, Alisson? E hoje talvez, e eu vou te falar que eu sofro, né, com isso, com os meus clientes hoje. Sabe? Ó, vamos pensar, a pessoa ela me ouve todo dia eu falar disso, todo dia eu falar disso, e mesmo assim alguns têm dificuldades, Alisson, sabe, de entender esse tipo de coisa. E é tão importante. Então eu gostaria que tu falasse assim, ó, para milhares de pessoas que vão nos ouvir, para pelo menos, né, começar a assim, ó, o que é a fisiologia, o que é a nutrição, né? E o quanto é importante a gente unir as duas coisas. Eu falo muito isso. Então vamos supor que o cobre seja a nutrição, a lignina seja a parte fisiológica. Só que eu tenho um processo aí que é a indução desse metabolismo secundário, onde eu pego esse cobre e vou transformar em lignina. Então se eu colocar só o cobre via foliar, eu vou depender da parte mágica, fotossíntese, todo o processo que a planta passa, que é parte do processo metabólico dela. E o que eu posso fazer com a fisiologia para acelerar esse processo? Eu coloco o ácido salicílico ali, que vai induzir metabolismo secundário, e automaticamente esse cobre vai ser utilizado. Se eu colocar esse cobre e não tiver ativação do metabolismo secundário, esse cobre vai ficar lá na fotossíntese, não vai ativar determinados processos que eu quero no metabolismo secundário. Então, eu ativo o metabolismo secundário, mas eu tenho que ter a nutrição. Então, a nutrição está aqui, que é o cobre, a fisiologia está aqui, a lignina, e eu tenho um processo fisiológico que eu ativo para poder fazer essa eficiência do cobre ser maior. Então, eu saio de um cobre para induzir metabolismo secundário, utilizando ele com produção de lignina. Então, seria basicamente isso. Eu tenho um processo, que é o nutriente, eu tenho o que eu quero alcançar, e eu tenho um estímulo fisiológico. Então, o estímulo fisiológico vai direcionar a planta para o que eu quero. E Alisson, assim, ó, bem prático. Né? Vamos pensar assim, o que eu penso? A gente pode, a planta, vamos dizer, tá, ela tá fazendo fisiologia e nutrição. Constantemente. Tá, mas eu acho que então, o que a gente pode, assim, a gente quer ganhar mais. Eu posso, por exemplo, usar uma fenilalanina, por exemplo, um aminoácido lá, um produto que tenha bastante fenilalanina e cobre para eu fazer com que essa planta acelere essa nutrafisiologia e produza lignina? Não sei se... É exatamente isso. Então, a fisiologia... Esse é interessante, Leandro, porque assim, sempre me discute assim, por que você não coloca fenilalanina logo? Porque para mim é muito mais interessante fazer a pau ser ativa e produzir a fenilalanina naturalmente, porque eu consigo ativar ela através do ácido salicílico, mas não só isso. A gente tem outros processos como a prolina, a glicina, a betaína, que ajudam nesse processo metabólico a ter uma proteção osmótica, mesmo em condições de estresse. Vamos supor que eu ativar o processo de produção de metabolismo secundário e não proteger ele. Então vem um estresse em seguida, eu gastei muita energia para cá, então eu tenho que sempre fazer esse processo. Então eu ativo um processo metabólico ajudando na produção desse processo metabólico, mas eu utilizo alguns aminoácidos para proteger, alguns aminoácidos e moléculas para proteger. Então a prolina é um dos aminoácidos mais utilizados para proteção de osmoproteção, mas não só isso, ela pode ser utilizada até para reduzir a temperatura e aumentar a temperatura interna da planta. Então tem vários processos metabólicos que um aminoácido, 2, 3 ou 4, vou já dar um exemplo, a glicina e a serina. Então, não adianta colocar fósforo na planta se você não tem produção de ATP eficiente. A glicina e a serina não vão ajudar nesse processo. Então, o processo fisiológico é justamente esse, é você atuar em alguns pontos onde eu sei que vai ser necessário. Existe fotossíntese sem ATP? Não. Tem que ter gasto de energia. E nesse momento a gente começa a identificar pontos que são extremamente necessários para a planta e que muitas vezes a pessoa não está nem ali. Vou colocar ácido glutâmico na planta. É o primeiro aminoácido que a planta produz, que vai formar todos os outros, por exemplo, vai dar início a todos os outros. Então, a planta tem processo metabólico já estabilizado, eu tenho que colocar alguns aminoácidos que façam com que a planta estimule esses outros processos que vão ter dificuldade. A produção de ATP, é o armazenamento de nitrogênio, é a produção de metabolismo secundário. Então, a fisiologia é um pouco isso, né? É muito complexo, porque são vários processos, né? Metabolismo primário, secundário, dentro do primário e secundário existem outros processos metabólicos. Mas se eu pensar nas necessidades essenciais, eu tenho que ter uma planta fazendo fotossíntese todo dia, eu tenho que ter uma planta metabolizando, produzindo lignina. Então, existem alguns processos que são chaves para você ter um desenvolvimento. A arginina é um outro aminoácido muito interessante para a planta, porque ele também faz parte do processo metabólico para a produção de outros aminoácidos que são importantes, inclusive prolina, metionina, mas também a questão das poliaminas e das chaperonas, que protege a planta, as proteínas com temperatura. Então, você vê que uma coisa está ligada à outra. Então, a gente faz com que a fenilalanina hoje, eu prefiro estimular ela através do metabolismo secundário e ter esse resultado final muito mais bem estruturado, porque se eu colocar ela
eu posso criar uma produção de metabolismo secundário sem ter energia suficiente para mantê-la. Então, eu prefiro estimular e, ao mesmo tempo, colocar o cobre, colocar outras substâncias que vão proteger, como a prolina e outros aminoácidos e substâncias que vão proteger a planta para dar continuidade ao processo. Porque existe uma coisa, Leandro, eu estimular a planta, eu colocar o hormônio, estimular a planta, então eu tenho um efeito imediato, a médio prazo e a longo prazo. O que muita gente tá vendo é só efeito imediato. Não está vendo o efeito lá na frente, o que é que isso está ocasionando. Então, a gente sempre pensa nisso, né? No efeito imediato, a médio prazo e a longo prazo. Ter continuidade nesse processo. E eu acho que isso faz a estruturação ser diferenciada, porque não é um processo único. Você começa e vai fazendo cada parte a sua. Então, você continua, dá continuidade a médio e a longo prazo. Eu cheguei, fiz uma estrutura de planta, coloquei 120 vagens por planta. Já aconteceu isso comigo, gente. Chegou lá, não fez enchimento. Aí eu fiz assim, gente, perdi tudo. Mas perdi. Então, assim, a gente não pode deixar, faz tudo certinho, chegar no final, não fazer enchimento. É complicado. Beleza, então. Eu vou fazer, acho que aquele resuminho agora, fazer uma última pergunta final e aí a gente vai pro encerramento. Então, da parte de estruturação, daquelas dicas iniciais do Wallace que eu anotei aqui, primeiro ponto é raiz. Então, nós precisamos ter raiz em todos os momentos da planta, tem que dar condições para ela crescer em profundidade. A segunda parte de nutrição. Então, precisa de cobre, níquel, cobalto, molibdênio, todos os nutrientes de forma adequada e equilibrada, potencializar cada vez mais a fixação biológica de nitrogênio, porque o nitrogênio é um dos nutrientes essenciais para todos os processos da planta, e também a questão da ativação do metabolismo secundário. Perfeito. Com tudo isso falado, a pergunta que eu queria para nós ir para o encerramento é: dá para atingir 100 sacos por hectare sem olhar para isso? Sem olhar para a estruturação? Não. Não dá porque, assim... mesmo que a pessoa não olhe, ela tem que ter condições para desenvolver esse processo. Então, eu tenho um cliente que chegou, mas eu produzi 109 sacas no ano e eu tinha essas condições. Então, as condições de solo dele, cara, é fantástico. Então, ele já tinha as condições, mas ele não sabia que tinha as condições. E o processo, assim, foi um ano. Aí, no segundo ano, eu não produzi mais. Então, aí você vê a constância. Porque não é só produzir 100 sacas. A gente está falando de um processo aqui que é aumentar a produtividade. A gente começou com 70. Eu lembro quando o Leandro fez a primeira vez que produziu média de 70 sacas, deu um pulo de alegria. E ano passado realmente, acho que a gente não vai chegar nas 95. Eu digo, como é, Leandro? Você está reclamando que vai chegar nas 95 sacas de média? Eu não estou acreditando que eu estou escutando isso. Para quem queria chegar nas 70, já está querendo chegar nas 95 de média. Então, assim, é um processo evolutivo. Então, muitas vezes o pessoal não sabe que tem essas condições, mas essas condições são necessárias sim para a produção das 100 sacas. E elas não só são necessárias, mas a manutenção delas é necessária para você ter continuidade na produção das 100 sacas. Perfeito. E para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.